Olá pessoal, prontos para mais um vídeo? E o que eu quero fazer nesse vídeo é ter certeza que a gente está bem acostumado a representar, visualizar e escrever as várias notações para um número complexo. Número complexo. Vamos pegar aqui o meu número z, e z vai ser geralmente o nome mais comum de um número complexo, e chamaremos de a mais bi. O meu número ele é chamado de complexo justamente porque ele tem uma parte real, só isso aqui é a minha parte real, e também ele tem uma parte imaginária. Inclusive, existe uma função, que a gente coloca nela um número complexo e a imagem dessa função, o que ela vai nos resultar, é a parte real. Ó. Essa função RE de z vai me resultar na parte real de um número complexo. Então, a imagem dessa função aqui vai ser, no caso, a. E também temos uma função onde a gente coloca um número complexo e a imagem dessa função, ou seja, o que ela resulta, vai ser o cara que está multiplicando i, a parte imaginária. Então, b. Reparem que é b e não b vezes i. Então, para reforçar aqui, b, mesmo sendo um número real, é o resultado da função parte imaginária do meu número complexo z. É o cara que multiplica a unidade imaginária. Vamos para a próxima parte. Uma ótima maneira de representar os números reais é ir para o diagrama de Argand. Vamos lá, vamos fazer aqui o diagrama de Argand, que é muito parecido com o plano cartesiano, né? Só que, ao invés de ter x e y, o eixo x e eixo y, eu tenho aqui o eixo da parte real, certo? E aqui o eixo da parte imaginária do meu número. Perfeito, pessoal? Ok, mas como que a gente vai representar um número complexo nesse diagrama? Vai ser o seguinte, a parte real é a, então eu vou marcar o a aqui, ó, o a na parte real. A parte imaginária é b, então a gente marca aqui no eixo dos imaginários o b. E o meu número complexo, o meu z, vai ser um vetor de posição com coordenadas a e b. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, o ponto que representa o z, e ele vai ser o vetor que sai do 0, 0 e chega até o ponto de coordenadas AB, certo? Então, esse aqui é meu vetorzinho que representa o meu número complexo z. Z, então, está muito bem representado nesse pontinho aqui, a mais bi. Mas você pode pensar, ei, essa não é a única maneira de descrever esse pontinho. Eu poderia muito bem, se eu estiver acostumado com coordenada polar, representar o ponto falando do ângulo que ele faz aqui com o eixo dos reais, vamos chamar esse ângulo de φ, e da distância, da magnitude dessa distância aqui que ele está em relação ao ponto 0, 0. Vamos chamar isso de r. Então, se eu der um ângulo e uma distância, eu consigo muito bem representar esse mesmo pontinho. Dando alguns nomes aos bois aqui, eu posso chamar esse ângulo de argumento, tá? Sempre que você ouvir falar de argumento de um número complexo, é esse ângulo aqui entre o eixo dos reais e o vetor que representa o número complexo. E essa distância que representa o r vai ser o que a gente chama de módulo, ou até magnitude, ou então valor absoluto do meu número complexo z. Vamos ver como que a gente calcula esses valores aqui. Vamos calcular primeiro o r. O nosso r, que é o módulo do nosso número complexo, e a gente pode ver de forma clara como que isso é calculado. Ó, esse tamanhozinho aqui, ó, é b, não é verdade? Não é uma distância b? Esse carinha aqui, essa distânciazinha vale a. E aqui a gente tem um triângulo retângulo, não é verdade? Então, basta usar o teorema de Pitágoras. Se eu tenho um cateto com tamanho b e outro cateto com tamanho a, basta eu somar o quadrado dos dois e tirar a raiz, né? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar aqui para a gente que o r, que é o nosso módulo, é igual a raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado. E se eu quiser calcular o valor do argumento, o valor do meu ângulo φ? Vamos tentar pensar nisso aqui. Eu tenho esse b, eu tenho esse a. Então, vamos pensar que relação trigonométrica usa do cateto que está oposto e o cateto que está adjacente ao meu ângulo. Não lembra? Vamos tentar ver aquela mnemônica, a famosa soca-toa. Soca-toa. Então, seno, oposto e hipotenusa. Cosseno, adjacente e hipotenusa. Tangente, oposto e adjacente. Então, relação que vai ter oposto e adjacente, para mim, vai ser tangente. Ó, até rima. Então, a
tangente do meu argumento vai ser igual a cateto oposto por cateto adjacente, então vai ser B sobre A. Bom, mas aqui a gente tem o valor da tangente do argumento, não o argumento. Para descobrir o argumento, a gente tem que ver o arco cuja tangente vai ser B sobre A. É a relação inversa, né, da tangente ao arco tangente. Beleza, pessoal. Então, dado um número complexo, descobrimos como calcular o seu módulo, sua magnitude, e também como calcular o seu argumento. E se a gente tivesse feito o contrário? Tivesse dado o módulo e o ângulo e quisesse descobrir qual seria o número complexo que a gente estava falando. Ó, então, vamos colocar aqui. Foram dados o módulo e o ângulo φ. Isso aqui foi me dado, essa distância, e foi me dado esse ângulo. Basta eu tentar usar essas fórmulas trigonométricas aqui para descobrir esse tamanhozinho A e esse tamanhozinho B. Por exemplo, se eu usar o cosseno do meu ângulo φ. O cosseno de φ vai ser cateto adjacente pela hipotenusa, então A sobre R. A sobre R. Multiplicando R dos dois lados da equação, eu tenho que R vezes cosseno de φ vai ser igual a A. E de forma muito parecida, a gente faz para descobrir o B. Igual descobrimos que A é R vezes cosseno φ. Como o B é cateto oposto do meu φ, eu vou usar o seno. Seno de φ vai ser B dividido por R. Multiplicando os dois lados por R, eu tenho que R vezes seno φ só pode ser igual ao meu B. Encontramos A e B. Bom, vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui para baixo para a gente. Nosso Z, então, pode ser escrito aqui como sendo, primeiro, a parte real. A parte real é o A, que vale R vezes cosseno de φ, somado com a parte imaginária, que é o B, que é R seno de φ, multiplicado, é claro, por I. Ok? Se Z é igual a A mais BI, então podemos escrevê-lo como R cosseno φ mais R seno φ vezes I. A mais BI. Bom, isso aqui pode se tornar algo muito interessante se você já conhece, já viu falar da fórmula de Euler. Vamos colocar isso aqui em evidência e tentar escrever isso de uma forma um pouco diferente. Isso vai ficar R vezes, então aqui dentro do parênteses, cosseno φ, mais, vou escrever o I aqui na frente, tá? Só por comodidade, I vezes seno φ. Viram aqui? Coloquei o R em evidência, ficou R que multiplica cosseno φ mais I seno φ. Mas o que é essa parte aqui? O que essa parte significa? Se você já viu meus vídeos sobre a expansão, a fórmula de Taylor, nos vídeos sobre cálculo, você deve lembrar que essa aqui é a fórmula de Euler, né? Uma fórmula, um resultado que até hoje ainda me deixa arrepiado. Então, portanto, pela fórmula de Euler, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui vai ser igual a E elevado a I vezes o ângulo φ em radianos, tá? Esse ângulo φ aqui vai estar em radianos. A gente consegue mostrar isso usando a expansão de Taylor para E elevado a x e pela expansão de Taylor do cosseno de φ, ou cosseno de x, e também do seno de x. Tá ok? Então, esse pedacinho aqui é E elevado a I vezes φ com φ em radianos. Portanto, o meu Z aqui pode ser escrito também como R, que multiplica E elevado a I vezes φ, onde R é a magnitude, R é o módulo do meu número e φ é o argumento. Olha só que legal! Então, descobrimos que a gente tem agora duas maneiras de escrever o meu número complexo, seja da forma A mais BI, ou então podemos escrever da forma exponencial, que é o módulo multiplicado por E elevado a I vezes o argumento dele. E essa maneira de escrever aqui, ó, a gente vai mostrar durante o curso que ela é muito útil, principalmente se a gente estiver procurando raízes de números. Para você entender melhor, vamos pegar e fazer um exemplo numérico. Digamos que eu tenho aqui um número Z1, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, somado com meio I. E vamos tentar escrever esse número Z1 na forma exponencial. Para isso, eu preciso descobrir qual que é o seu módulo e qual é o seu argumento. Vamos calcular o módulo de Z1. E como a gente viu aqui nesse vídeo, é só pegar o quadrado da parte real, então 3 quartos,
somado com o quadrado da parte imaginária. Então, 1/4, né? Meio elevado ao quadrado, 1/4. Raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, 3/4. E eu tiro a raiz desses caras, raiz quadrada. Bom, ficou então como raiz quadrada de 4/4, que é a raiz de 1. Então, o módulo, né, a magnitude do meu Z1 é 1, uma unidade. Vamos ver como que fica no plano complexo? Colocando aqui o eixo dos imaginários, né? O eixo da parte imaginária e o eixo da parte real. Aqui, o eixo da parte real. Vamos representar aqui o z. O z, a parte real dele é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Metade disso é algo um pouco menor que 1. Então, digamos que aqui é 1. E aqui, mais ou menos, vai ser meu raiz de 3 sobre 2. Já a parte imaginária vale meio. Né? Se aqui é 1, aqui é metade. Então, aqui vale meio. O meu Z1, então, está representado por este pontinho aqui, por este vetor aqui, vetor de magnitude 1, de módulo 1. Beleza? Então, descobrimos o módulo. Para a minha proposta, me falta achar o valor do meu ângulo, né, do meu argumento φ. Quanto será que vale esse φ? Para descobrir o valor de φ, a gente pode pegar alguns caminhos, todos envolvendo um pouquinho de trigonometria. Para começar, a gente tem aqui que esse carinha aqui, esse catetinho, tem valor meio. Esse outro catetinho aqui, ó, tem valor raiz de 3 sobre 2. Então, a gente conclui que a tangente do meu argumento φ vai ser cateto oposto por cateto adjacente, então, meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Bom, mas eu não quero a tangente do ângulo, não quero a tangente do argumento, eu quero o ângulo. Basta eu tirar o arco tangente dos dois lados. Então, fica aqui o meu φ é o arco tangente deste carinha aqui. Para melhorar um pouquinho, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo na minha fração. Fica, então, 1 sobre raiz de 3. É só, então, calcular qual arco tem tangente 1 sobre raiz de 3. Sua calculadora pode fazer isso, sem problema nenhum. Ou então, a gente pode pegar, por exemplo, o seno. Né? Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. O seno do meu φ vai ser meio dividido por 1, ou seja, meio. E a gente pode também colocar numa calculadora e pensar qual é o ângulo que tem seno valendo meio. Bom, aqui no primeiro quadrante só pode ser o de 30 graus. Não lembrou? Coloca na calculadora, não tem problema. Mas, então, a gente viu que esse φ aqui vale 30 graus. Porém, aquela representação exponencial aqui só aceita se o nosso argumento estiver em radianos, não é? Então, 30 graus em radianos é igual a π sobre 6 radianos. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos escrever esse númerozinho de outra forma. Vamos escrever ele na forma exponencial. Então, o meu Z1 vai ser igual a o meu R, que é o módulo, ou seja, 1 vezes z elevado ao argumento vezes i. Então, elevado a π sobre 6 vezes i. Aqui, pessoal, temos uma outra forma de escrever o meu número complexo, a forma exponencial de escrever o meu número complexo Z1. Ok? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.